O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão: partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, logo na oração inicial da celebração de hoje, nós temos a indicação de dois roteiros apostólicos missionários de São Vicente de Paulo. A oração diz assim: ó Deus, que para socorro dos pobres, primeiro roteiro, socorro dos pobres, e formação do clero, segundo roteiro. São Vicente fundou a ala feminina dos vicentinos, já que ele era Vicente, e a ala feminina cuida dos pobres. Aqui nós temos irmãs na casa da criança, temos irmãs vicentinas numa casa que cuida de pobres nas roças. Temos a casa que cuida dos idosos pobres no abrigo Juvenil Barreto. E ainda temos a escola na periferia da cidade, escola Doma Cunha. Essa é a ala feminina. Diz que São Vicente foi dos maiores sociólogos. A sociologia religiosa, detectar os pontos frágeis da sociedade e preparar a gente para atuar ali. O outro segmento, formação do clero, a ala masculina, os padres vicentinos. Eu
estudei filosofia e teologia em Fortaleza, sob a orientação desses padres, os padres vicentinos, preparados para a formação do poder. São Vicente teve um processo de canonização conturbado. Já tenho contado isso algumas vezes. Em todo o processo, tanto de beatificação, mas sobretudo de canonização, há uma figura chamada advogado do diabo. Tem a missão de procurar defeito dos candidatos à canonização. E o advogado do diabo, no processo de canonização de São Vicente, encontrou um defeito. Viram no breviário dele, livro das orações, das horas, várias páginas manchadas de uma coloração tanto marrom escuro. Levaram para o laboratório, detectaram que era torrado, o famoso tabaco que o povo antigo usava, dá umas pitadazinhas. Quer dizer que São Vicente era viciado. A droga dele era o tabaco. Então uma pessoa dessa não pode ser canonizada. Não é que isso foi suficiente para interromper durante muitos anos o processo de canonização de São Vicente. Mas como a pesquisa continua, e se tem de um lado o advogado do diabo, tem do outro lado o advogado de Deus também. Analisando de novo as páginas do breviário, encontraram uma receita nova. São Vicente tinha problema intestinal, vômitos, quando estava confessando. Então ele foi ao médico, o médico disse: você tem que fazer o seguinte, compre um perfumezinho, coloque um pouco no seu lenço, coloque o lenço perto do nariz e você não vai ter mais problema. Agora, veja o raciocínio de São Vicente. Se eu vou ter que arranjar outro jeito, porque se eu começar a comprar perfume e entrar no confessionário todo perfumado, o povo vai dizer: esse professor agora deu para andar cheiroso. Aí vem outro defeito: viciado em perfume.
Uma pessoa pobre, fala dos pobres, fala nos pobres, faz trabalhos de formação para o atendimento a pobres, hospitais, abrigo de idosos, crianças abandonadas. A pessoa dessa que se volta para os pobres, vive agora perfumado. Não é muito harmônico isso. Aí disse, eu vou ver se eu tenho outra coisa. Arranjou torrado para substituir o perfume. Não era nada de vício. Ele não queria passar por uma pessoa que falava em favor dos pobres e ele mesmo tinha perfumes. Ele era francês. Perfume francês. Você era francês. Perfume francês. Aí tiraram aquela observação que o advogado do diabo havia feito. Não se tratava de um drogado, de um viciado, nada. Ele não queria passar por alguém que, preocupando-se com os pobres, tinha perfume de rico. Passou a usar torrado. Era barato. Era pouco. Não era por vício, por umas trocas. Mas santo tem essas coisas. Me lembro quando Manduce, aqui nossa, né, a Bahia, estava querendo aumentar uma ala do hospital. Aí foi falar com o Figueiredo, presidente da República, para pedir uma ajuda, aumentar a ala, já estava atendendo um pouco na calçada. Ele que não era assim, não tinha uma formação muito fina, né? Alguém aqui se lembra? Marcaram a audiência para falar com o presidente da República. Aí disse, se identificou, eu sou a Manduce, que trabalha lá com os pobres. Foi de pouco a pouco, foi construindo um hospital, hoje é um hospital grande, mas já está pequeno. A população cresce e o hospital não tem crescido de um tempo para cá. Vamos crescer. Aí falou, está com dificuldade, atendendo a pessoas na calçada. Resposta do presidente da República. Só eu roubando tenho condições de evitar o mal. Ela respondeu, quando o senhor for roubar, me chame que eu quero ir também. Só o santo se sai com a dessa. Vamos aí, Matheus de Calcutá, eu pedi a uma pessoa lá, aquele menino só que o corpo grosso. E alguém cuspiu na mão dela. Ela estendeu a mão pedindo alguma coisa. Isso não tem problema nenhum. Essa cusparada que você deu foi para mim. Eu aceito. Agora deu outra coisa para o outro, aquele miserável ali. Vamos repassar um pouquinho aqui o Evangelho de hoje. Estava Jesus concluindo o tempo de estar na terra. Estava prestes a voltar para o Pai. E aí, então, consciente disso, estava perto de voltar para o Pai. Tomou a firme
era São Pedro que tirar essa decisão, mudar, não é? A firme decisão de partir para Jerusalém, lugar onde todos os profetas morreram, foram assassinados. Faltava ele. E mandou alguns discípulos à frente para um caminho providenciar o lugar de pousar, repousar. Chegaram na comunidade dos samaritanos. Aí diz o Evangelho: os samaritanos não receberam. Aí os irmãos Tiago e João ficaram indignados. Aí perguntou a Jesus: não aceitaram a presença de Jesus, porque entenderam os samaritanos que Jesus ia para Jerusalém. Vou dizer daqui a pouco. Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? O fogo que Jesus usava era o fogo do coração, diferente. Jesus disse: jeito. Por que será que os samaritanos não quiseram receber Jesus e os seus? Porque entenderam que eles iam para Jerusalém. Todo historiador sabe que o samaritano é inimigo ferrenho do judeu. Por quê? Com a deportação dos samaritanos para a Babilônia, a Samaria ficou vazia de gente. E o rei da Síria, Sargão II, tomou a providência, assumiu de repovoar Samaria. Aí repovoou a comunidade dos samaritanos com tribos orientais. Essas tribos tinham a prática do culto israelita, enquanto que os samaritanos tinham tido a prática do culto judeu. Agora mudou para Israel. Embora eles permanecessem com essa geração nova oriental, assumindo o reino do norte. O reino do norte é Israel. O reino do sul é Judá.
culto diverso do judeu. Trazido pelas tribos orientais. A partir daí, gerou-se a inimizade. Templo de Jerusalém. O samaritano não passa nem perto. Construíram outro templo. Templo de Garizim. É o templo que faz confronto com o templo de Jerusalém. Jerusalém, mais conhecido, mais famoso, a cidade maior, templo de Jerusalém. A Samaria vai ficar atrás, construiu um templo novo para aquela época. Templo de Garizim, exatamente para não ter que frequentar os atos religiosos do templo de Jerusalém. Eles só praticavam, eles só cultuavam na circunscrição desse templo de Garizim, na Samaria. Por conta disso, sabendo os samaritanos que Jesus Cristo ia para Jerusalém, então vacilaram. Jerusalém era a oposição a Garizim. Dois templos, a oposição de um para o outro. Mas Jesus Cristo tem um templo. Ele sempre dizia, não é a questão do templo, essa construção. O templo verdadeiro está no coração de cada um. Por isso São Paulo dizia que nós devemos ser templo do Espírito Santo. E mais, templo da Santíssima Trindade. A construção do mundo, construção do templo, o Pai. Salvador do mundo, Salvador no templo, o Filho. Salvador por amor e não pelo fogo, o Espírito Santo. Templo da Santíssima Trindade é o coração de cada um. Portanto, a misericórdia de Deus prevalece sobre o seu poder. O grande poder de Jesus, ou de Pai, ou do Espírito Santo, está no córdia, onde tem o coração. Aprendamos isso. Quantas vezes nós queremos pisar? Como quem diz aqui, quem está certo sou eu, quem manda sou eu, quem sou eu. Não, às vezes nem é. Que a misericórdia de Deus inspire o nosso gesto a ser um pouco mais condescendente, até mesmo com a fraqueza do outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.